Meio-dia, 10 minutos. Paulo Roberto está por aqui. E aí, Paulo? Anchieta Araújo, tudo em paz? Tudo tranquilo? Campina cada vez mais cheia de visitantes, turistas, chegando gente de tudo que é lugar. O clima esfriando, mas o resto é pegando fogo. E o forró pegando fogo. Pois é. Carla Zambelli pode até não ser presa. Ela acha que não será. Já está em território italiano, tem cidadania italiana. Dificilmente o governo italiano, que é de direita radical, vai liberá-la, vai extraditá-la. É o que se pensa. Agora, perdeu o mandato, vai. Porque Hugo Mota, o presidente da Câmara, deu uma declaração ontem de manhã, final da manhã, em São Paulo, dizendo que a decisão do Supremo é terminativa e que ele vai cumprir, ou seja, Carla Zambelli vai mesmo perder o seu mandato. Vamos ver aqui Hugo Mota. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. E o tratamento que nós vamos dar é um tratamento de seguir o rito regimental para o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é a única alternativa, é a única coisa que nós temos a fazer para o momento, já que o processo judicial dela foi concluído com a sua condenação. Ficou claro, né? Não tem mais condição, perdeu o mandato. O suplente é convocado, você sabe aquele rito processual normal e segue o jogo e segue a vida. Mas eu fico impressionado toda vez que eu escuto o Hugo Mota, como ele aprendeu ligeiro. Aprendeu até demais. Hugo Mota, você sabe que eu passo 20 horas por dia trabalhando em cima dessas coisas e acompanhando. Em Brasília, no eixo Rio-São Paulo, o Hugo Mota está sendo chamado de saltitante. Ou seja, o pessoal está dizendo que ele tem mais jogo de cintura do que Rômulo Gouveia possuía e de que Carlos Dunga, aqui em Campina Grande, que infelizmente está inativo na política, também teve quando estava nessa seara. Hugo Mota transita bem por todos os lados, ele joga aqui uma flechazinha para o lado do bolsonarismo, joga outra flecha para o lado do lulismo, para o Supremo e vai tocando o jogo, né? Impressionante. E vai tocando. Tem jogo de cintura demais. Prendeu ligeiro. Pois bem, Sóstenes Cavalcante, que é o deputado líder do PL, ele é do Rio de Janeiro, estava dando uma entrevista ontem falando sobre a ânsia do governo de cobrar cada vez mais impostos. É uma ânsia por arrecadar que ninguém nunca viu. E o que os oposicionistas dizem é que o que o governo não fala é em cortar despesas. Aliás, aqui para nós, bem baixinho, Hugo Mota tem esse discurso também de que, olha, o governo não está cortando despesas, mas a Câmara também não fala em cortar despesa, não, né? Aqui ninguém assim fala. É executivo, legislativo, judiciário, todo mundo gastando horrores e ninguém corta. Não, corta do nosso. Corta do nosso, né? É. Pois bem, aí Sóstenes Cavalcante falou sobre uma greve dos auditores fiscais da Receita, que segundo ele dura já 6 meses e o governo não consegue resolver, mas quer arrecadar cada vez mais. E disse que é hora do ministro Fernando Haddad pegar o beco. Sabe o que é pegar o beco na nossa língua? Tirar o time. Ele disse, o homem não é economista, não entende nada de economia, tem que tirar o time. Vamos ver, Sóstenes. É inadmissível a quem ajuda na arrecadação ficar 6 meses de greve e o governo sequer resolver um problema. Isso, para mim, é inadmissível, prova a ineficiência do governo, além de, na minha avaliação, o ministro Haddad, que não é economista, já deu o que tinha que dar para esse governo. Já está passando a hora de uma troca do ministro da Economia, colocar alguém na pasta que de verdade entenda de economia para auxiliar o presidente Lula, que também não entende nada da área. Está complicado. Se o presidente não entender, isso é compreensível. Por quê? Porque prefeito, governador e presidente, como, aliás, todas as pessoas, não sabem tudo. Você sabe um pouco de alguma coisa, um pouco de outra, e de algumas você não sabe nada. Para isso é que existe, no caso das prefeituras e dos governos estaduais, os secretariados, e para isso é que existe o ministério, no caso da presidência da República. Você levar para as pastas pessoas capazes, preparadas, competentes, para chegar e dizer, prefeito, governador, presidente, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Não é assim? Claro que a palavra final é do chefe do executivo, ele é quem teve voto, mas a orientação de um técnico é sempre muito importante. O presidente Lula estava previsto para chegar entre 8h30 e 9 da noite em Brasília, da volta desse giro lá pela França e pelo Principado de Mônaco, mas o voo atrasou um pouquinho, chegou 10 e pouco da noite em Brasília. Eu rastreei enquanto Lula ainda vinha sobre o Atlântico até entrar em território brasileiro, entrou ali por Iguatu, no Ceará, passou pertinho de Cajazeiras, raspando Juazeiro do Norte, chegou em Brasília 10h30 da noite. Muito cansado, se readaptando ao fuso horário,
principalmente com as pernas um tanto quanto doloridas, depois daquelas posições que ele fez ontem e que nós mostramos aqui. Para uma pessoa de 80 anos não é fácil não, viu? Pois bem, aí Lula hoje não tem agenda oficial, mas todo mundo sabe que o único compromisso de peso nesta terça-feira vai ser um encontro com Fernando Haddad, exatamente o ministro da Fazenda, para bater o martelo em relação a essa história de aumento de impostos, das BETs, do IOF, etc. e tal. Isso também é destaque. Olha só, cochicho aí. Se já não aconteceu, vai acontecer logo mais, porque é a única coisa que tem para hoje. É uma conversa com Fernando Haddad, que vai tentar convencer Lula de quais são os melhores meios para se arrecadar. E a imprensa dá destaque, Guto. Solta aqui, por favor. Olha só o que é que diz a notícia. Temos ou não temos? Se não temos, não tem problema. Teríamos a agenda, mas ninguém vai brigar por isso. Queremos registrar com pesar o falecimento de Arthur Cunha Lima. Arthur, advogado, Arthur, secretário, Arthur, deputado, presidente da Assembleia e, finalmente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Pecados todos nós cometemos. Quem ainda está por aqui, quem já foi também cometeu, não é hora de se discutir isso. Arthur, muito ligado ao 13 Futebol Clube, chegou a presidir o Galo, sim, tricolor, torcedor do Fluminense como eu. Aí está uma foto de Arthur. E depois de padecer durante um longo tempo, um longo período, né, com a doença, um câncer, infelizmente nos deixou ontem. Havia uma dúvida em relação ao velório e sepultamento, mas ontem, já no começo da noite, quando eu estava no programa de rádio, Cássio Cunha Lima, ex-governador primo dele, me passava uma mensagem dizendo, olha, o velório a gente resolveu, a família resolveu que será mesmo em João Pessoa e o sepultamento no Parque das Acácias. Temos aqui, apenas para reavivar aí na mente das pessoas, uma arte sobre, ou também, vamos pular. Eu tinha mandado uma artezinha. Está faltando um bocado de coisa hoje. Está faltando, né? Faltando. É assim mesmo, acontece. Mas o fato é que Arthur nos deixou. O filho de João Cunha Lima, sobrinho de Ronaldo, João Cunha Lima, que dá nome àquele posto fiscal aqui, ó. O corpo de Arthur Cunha Lima é velado na Assembleia Legislativa e o sepultamento será no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa. Mas eu ia dizendo que aquele posto fiscal que ainda existe ali na saída de Campina para João Pessoa, perto do antigo Clube dos Caçadores, tem o nome de João Cunha Lima, que era exatamente o pai de Arthur. O governador do estado, João Azevedo, tem vindo muito a Campina Grande nos últimos dias, nas últimas horas, sempre com compromissos importantes, entregando obras, ações, concedendo entrevistas aos colegas de imprensa. E na última entrevista, outra vez, e é natural que isso aconteça, os repórteres perguntaram, governador, e a chapa, e as articulações, como é que estão? Aí João Azevedo disse, meu amigo, meus amigos, eu tenho o maior respeito por vocês da imprensa, mas isso não é coisa para se resolver durante entrevista coletiva. Isso acontece nas articulações, nas reuniões entre lideranças, líderes partidários, etc. e tal. João Azevedo. Olha, eu tenho o maior respeito do mundo pela imprensa. Vocês não têm ideia como eu tenho. Eu tenho o maior respeito pela imprensa. Mas isso é uma questão que não vai ser discutida em uma coletiva. Isso vai ser discutido internamente entre os partidos e depois anunciado. É assim que funciona. Mas na sua cabeça, não é para antecipar uma crise, não? Para evitar antecipar? Não, que crise? Todo mundo sabe dessa real possibilidade de eu colocar meu nome para o Senado. Então qual é a crise? Não tem crise nenhuma. Só faltou o João dizer assim, a crise que inventam são vocês. Aliás, aqui para nós, tem especialista em criar crise, você sabe que tem, né? Tem, quando não tem nada assim, o dia hoje não tem notícia, vamos inventar aqui uma confusão, que é para ver se vai. Você mostrou tem agora... gente que é pago para isso. Né? Também. Ganha bem para isso. Nós mostramos agora há pouco aí a entrega dos estandes lá do Salão do Artesanato e há poucos instantes chegou o convite oficial, inclusive Nonato Bandeira disse, por que eu nunca vejo Anchieta Araújo nessas solenidades? Diga a ele que vai pelo menos benzer, jogar uma água benta no Salão do Artesanato amanhã, olha só. E mandou o convite oficial, está aqui. Às 15 horas, abertura ao público, amanhã, dia 11. Sim. E às 18 horas, cerimônia solene com o governador do estado, João Azevedo, 40º Salão do Artesanato Paraibano, macramê, a arte de arrochar o nó. Literalmente. A gente tem arrochado o nó, só é ruim de desatar quando o nó é nó de Ceará. Sabe como é o nó de Ceará, né? É complicado. Agora o nó normal, aqui ali, nós vivemos desatando nós. Não é verdade? Especialistas. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Sugestão da nossa produtora Daiane Andrade. Vem do Supremo Tribunal Federal, da sessão de ontem,
quando o ministro relator Alexandre de Moraes fazia o interrogatório, já no finalzinho dos trabalhos ontem, um advogado chamado Matheus Milanês, que vem a ser o defensor do general Augusto Heleno, foi pedir respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes para que retardasse o início da sessão de hoje, que ele só está começando muito cedo, 9 horas, entendeu? A gente fica o dia todo e tal. Aí o ministro Alexandre de Moraes entrou na onda, como a gente diz, na brincadeira, e respondeu dessa forma no chamado momento quebra-gelo do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes quis mostrar que é um cidadão muito humano, compreensível, entendeu? E que gosta de fazer brincadeiras também. Boca maldita de hoje. Eu entendo que... O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo problemas. esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, Excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, Excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, Excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio. O senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, Excelência, só para não ficar tão em cima, não, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Você está vendo que Alexandre de Moraes gosta de brincar. 9-2 foi ótimo. Uma brincadeira. Agora, para quem ficou curioso em saber o que vai tomar um belo brunch. Brunch é um termo da língua inglesa que significa uma mistura de café com almoço. É uma refeição que normalmente se faz no meio da manhã. Juarez Amaral falava no café almoço, né? Café, é exatamente aquilo, brunch. tomar um brunch. Agora, uma outra aí, vão me permitir, porque aqui é uma televisão educativa, a gente tem a obrigação, datíssima vênia do senhor advogado, o Matheus Milanês, 20 horas da noite é redundância, porque 20 horas só tem a noite. O dia tem 24 horas, começa às 0 hora, 8 da noite, traduzindo, significa 20 horas. Então não precisa dizer 20 horas da noite, porque só tem 20 horas à noite. Apenas uma simples correçãozinha por aqui, Acheta. É isso. Tá bom, Paulo. Amanhã tem mais, Até né? amanhã. Bem, vamos a Brasília. Outras novidades da capital federal. Direto de Brasília, Napoleão de Castro. Cumprimentos, Anchieta. A você, Paulo Roberto, nossa equipe, e de forma muito especial a você, nosso telespectador, nesta terça-feira. A gente volta de Brasília, que é o centro das atenções, principalmente do mundo jurídico e também do mundo político e da sociedade como um todo, com esse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, com transmissão, inclusive, aberta para todo o país. Tem sido exatamente o foco das atenções também aqui na capital brasileira. Terça-feira que marca já a chegada de parlamentares do nosso estado aí da Paraíba. A gente já sente uma grande movimentação de parlamentares na Câmara e também no Senado, o que indica uma movimentação hoje, não só nas comissões, como nos plenários do Senado e da Câmara, com alternativa de grande programação para esta semana, que a gente vai, claro, estar acompanhando com a equipe do Em Dia. Um tema importante em debate no Congresso Nacional, a proposta do deputado Rui Carneiro, que proíbe o uso da inteligência artificial na produção de vídeos, filmes e nas dublagens nas peças culturais. O deputado destacou a manutenção do emprego e a valorização dos profissionais desta área. E você tira a naturalidade da obra. Então nós temos que respeitar a chegada da tecnologia, mas nós temos que combater isso. Por isso nós apresentamos esse projeto para preservar esses empregos, para preservar esses profissionais, as suas vozes, as suas falas, as suas dublagens, em todos esse trabalho que existe, como eu disse, no cinema, nos filmes, nas séries. E é importante que a gente garanta esse espaço para esses profissionais. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro.